Fala galera, eu sou o professor Alexandre Schmitz. Bom, hoje nós vamos gravar um vídeo sobre o movimento de satélites, planetas em órbitas elípticas, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades que vem por aí. Beleza, galera? Vamos lá! Movimento em órbitas elípticas. Certamente você já está habituado a trabalhar problemas de gravitação, né, de movimento de satélites, de astros de uma maneira geral, mas considerando órbitas circulares. Tá? A órbita circular, que é uma particularidade da órbita elíptica, a órbita circular, ela de certa forma facilita relativamente bem os problemas. Tá? Boa parte das questões vão envolver órbitas circulares. Mas existem aí provas, né, tais como as provas do IME, do ITA, da AFA, da EFON, Escola Naval, que vira e mexe aparecem questões envolvendo a órbita elíptica. Tá? Então vamos fazer uma descrição como é que nós calculamos, né, nesse vídeo aqui nós vamos aprender a calcular a velocidade orbital do planeta em duas posições importantes. No ponto mais próximo do Sol, no periélio da órbita, e no ponto mais afastado do Sol, que é o afélio da órbita. Lembrando que o que é válido aqui para a órbita de um planeta ao redor do Sol, também é válido para descrever a órbita de um astro ao redor de qualquer outro astro. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui uma órbita elíptica, tá? Aqui está o centro dessa elipse, né? Eu tenho o eixo maior da elipse, aqui eu tenho o eixo menor da elipse. A interseção dos eixos me dá o centro da elipse. O planeta aqui, ó, ele descreve uma órbita, tá? Neste instante, eu tenho a posição relativa do planeta em relação ao centro de massa do Sol. Tá? Esse aqui é o vetor posição que liga o centro de massa do Sol ao centro de massa do planeta. Aqui eu tenho a velocidade orbital desse planeta. Esse vetor velocidade varia ao longo da órbita, tanto em módulo quanto em direção. Tá? Θ é o ângulo definido pela direção do vetor posição e pela velocidade vetorial. Bom, o que nós queremos calcular? Eu quero calcular qual a velocidade do planeta ao passar pelo periélio da órbita, né, o ponto mais próximo do Sol. Tá? Eu quero achar essa velocidade, ó, que eu vou chamar de Vp, tá? Bem como a velocidade orbital do planeta ao passar pelo ponto mais distante da órbita, pelo afélio. Propositalmente, né, eu já coloquei que a velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio. Fato esse que você já conhece, tá? Devido às leis de Kepler, né? Em especial a lei das órbitas, a primeira lei de Kepler. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, para a gente descrever, né, a órbita o movimento em órbitas elípticas, eu vou ter que utilizar aqui duas leis de conservação. Nós vamos ter que utilizar a lei da conservação da energia mecânica, tá? A energia mecânica orbital do planeta é constante, né? Não existem forças dissipativas, e nós temos que utilizar a lei da conservação do momento angular do satélite. Então vamos lembrar vocês aqui, o momento angular L, tá, do satélite. Esse vetor L, vetor momento angular, L, é definido, tá, como sendo o momento do momento linear do satélite. Ó. Vai ser exatamente o produto vetorial entre o momento linear e o momento angular. Desculpa, entre o momento linear com o vetor posição. Tá? Lembrando que esse vetor P aqui nada mais é do que a massa, né, vezes a velocidade, momento linear ou quantidade de movimento, vetorial R. Tá? Bom, o módulo do momento angular, L,
lembrando aqui, né, o módulo desse momento angular vai ser igual a m que multiplica o módulo desse produto vetorial. Produto vetorial é o quê? Módulo de um, módulo do outro, seno do ângulo definido por V e B, tá? Então, o módulo do momento angular do satélite vai ser dado, né, do planeta, do satélite, vai ser dado por essa expressão, tá? A massa vezes a velocidade vezes o vetor posição, seno do ângulo θ entre V e B. Bom, vamos observar que nas posições que me interessam aqui, ó, o ângulo entre a posição, tá, e o vetor velocidade é 90 graus. Seno de 90 vai ser 1. Então, nessas posições, o momento angular é simplesmente o MVR, tá? É uma expressão conhecida aí. Bom, nós vamos chamar também, olha só, aqui está o módulo do vetor posição, tá? Que a gente vai chamar de RP, tá? O raio do periélio, tá? Aqui nós vamos ter, né, o raio, ó, isso tudo aqui é o raio do afélio, tá? Vamos lembrar que esta distância aqui, ó, isso que está aqui, ó, no caso da elipse, que é chamado, né, de semi-eixo maior da elipse, eixo maior, semi-eixo, metade. Isso é o semi-eixo maior da elipse, tá? Que eu vou chamar de A, que nada mais é do que o raio médio da órbita, tá? Observe que esse A é RP mais RA, o raio mínimo mais o raio máximo sobre 2, vai me dar esse semi-eixo maior da elipse, ou simplesmente o raio médio da órbita, tá? Bom, esta distância aqui é muitas vezes chamada, né? É chamada de distância focal, tá? Essa é a distância focal, tá, da elipse. Bom, nós definimos, no caso da elipse, uma grandeza, né, que é chamada de excentricidade, tá? A excentricidade da nossa elipse, tá? Bom, a excentricidade da elipse, lembra que excêntrico é o quê? O que está fora do centro, né? Ela é definida como sendo F sobre A. Olha lá. Tá? F sobre A. Observa que se o F é zero, a excentricidade ali vai dar zero. Se o F é zero, é porque o Sol, né, ao invés de estar aqui no foco da elipse, o Sol vai estar exatamente no centro, tá? Nesse caso, eu teria a órbita circular, tá? E se o F é igual a A, né, nós dizemos que a elipse está tão excêntrica que ela virou, né, ela virou um segmento de reta, tá? Então, essa é a excentricidade da elipse. Bom, então nós podemos expressar o raio no periélio e o raio no afélio, tá? Nós vamos calcular a velocidade do periélio e a velocidade no afélio exatamente em função da excentricidade. Nós vamos escrever que o raio, olha só, o raio do periélio, o raio no periélio, tá? Olha só, esse RP eu posso falar que é A menos F, ó. A menos F. Tal que, se eu falar que o F é E vezes A, né? Se eu substituir aqui, eu vou ter A menos E, né? Então fica A que multiplica 1 menos E. Então eu escrevi o raio do periélio em função do raio médio, né? E da excentricidade da elipse, tá? O raio do afélio, ó, observe que no afélio o RA vai ser A mais F, ó. A mais F, ou seja, A que multiplica 1 mais, né, fazendo F igual a E vezes A, 1 mais E. Tá aqui, tá? Então, eu escrevi o raio no periélio e o raio no afélio. Eles são iguais,
né? Se a excentricidade é zero, a elipse é uma circunferência, aí o raio é constante, tá? Bom, para a gente calcular então as velocidades no periélio e no afélio, na verdade em qualquer posição da órbita, tá? Mas aqui, que é os pontos que são mais importantes, né, os pontos de referência, nós vamos usar duas leis de conservação. Primeiro eu vou dizer que o momento angular no periélio é igual ao momento angular no afélio. Conservação do momento angular. Isso me permite então escrever, ó, usando aqui o MVR, né, o seno nós já vimos que é 1, tá? Vai ficar MVA RA igual a MVB RB, né? Eu simplifico aqui o M, ó. Afélio, né? Aqui no periélio primeiro, né? Estou errando as notas aqui, periélio, e aqui no afélio, né? Ó, o RA. Olha lá. Tá? Portanto, olha lá, eu posso escrever que VP, por exemplo, é VA que multiplica RA sobre RP. Não? RA sobre RP. Ou ainda, né? Que a velocidade no periélio, tá? Ó, é a velocidade no afélio que multiplica RA sobre RP, galera. Olha lá, ó. Quando a gente fizer, vai cortar o A, 1 mais E, dividido por 1 menos E. Olha lá. Hã? De cara, você já vê como esse termo é maior do que 1. A velocidade no periélio é maior do que a velocidade no afélio. Ó. A velocidade no periélio vai ser maior do que a velocidade no afélio. Bom, se nós agora escrevermos além disso o princípio da conservação da energia, né, a energia mecânica, né, do sistema planeta-Sol no periélio vai ter que ser igual à energia mecânica do sistema planeta-Sol no afélio. A energia mecânica vai ser a energia cinética no periélio, né, que é mVp ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial gravitacional, devem se lembrar, né, menos G, produto da massa do Sol, massa do planeta, sobre o raio, né, do periélio. Isso tem que ser igual energia cinética no afélio, mVA ao quadrado sobre 2, mais a potencial menos G, Mzinho, RA. Olha lá. Né? Mais uma vez, né? Você vai simplificar essa massa que está aqui assim. Né? Eu tenho o Mzinho aqui em todos os termos, lembrando que Mzão é a massa, né? Aqui, ó. O Mzão aqui é a massa do Sol, o Mzinho aqui é a massa do planeta. Galera, então é o seguinte, ó. Observe que o nosso problema está resolvido. Eu tenho um sistema, né, que envolve aqui, ó, uma equação, eu escrevi o Vp em função de VA, eu vou ter que substituir o Vp aqui, tá vendo? O Vp, vou substituir o RP e o RA pelas expressões que estão ali, tá? Eu vou automaticamente achar quem é a velocidade no afélio. Quando eu volto aqui, eu determino a velocidade no periélio. Então, para a gente determinar essas velocidades, é conservação do momento angular, conservação da energia mecânica. Bom, fazendo as devidas substituições, nós iremos encontrar, tá, para essas velocidades as seguintes relações. Olha só, nós vamos encontrar para a velocidade do satélite, do planeta, no afélio, como sendo essa expressão que está aqui, ó. Raiz quadrada de Gm sobre A, que multiplica, tá? Gm sobre A, 1 menos E, 1 mais E. Bom, observa, gente, que se a excentricidade é zero, órbita circular, isso aqui dá 1. Tá?
aí a velocidade fica raiz gm sobre o raio da órbita. Uma expressão que já é conhecida lá no estudo da gravitação, tá? Substituindo lá, você acha, né, o Vp, ali é fácil observar, né, que o Vp só vai inverter esse termo que está aqui, ó, que eu fui multiplicando por lá. Olha lá. Vai ficar raiz quadrada de Gm sobre A, que multiplica 1 mais E dividido por 1 menos E. Aí, ó. Aqui nós temos as expressões que me permitem calcular a velocidade no afélio e no periélio na órbita elíptica. E se for circular? Aí é lembrar que esse termo que aparece ali com a excentricidade, na órbita circular, o E é zero, excentricidade igual a zero, vai dar a raiz de Gm sobre A para as duas situações, tá? Uma relação também que pode se tornar útil, tá? Uma relação que é uma consequência daqui, que na resolução de algumas questões vai ser bastante útil, é quando você pega o quociente nela, a razão, ela, V no afélio sobre o V no periélio. A razão entre as velocidades. Quando eu divido aqui, né, observe que você vai encontrar o quê? 1 menos E dividido por 1 mais E. Está aqui a razão entre a velocidade no afélio e a velocidade no periélio. Então, galera, tá aí. É dessa forma que a gente estuda a órbita elíptica, tá? A órbita elíptica, seja a órbita em torno do Sol, a órbita de um satélite em torno da Terra, né? Um satélite em torno da Terra, aqui seria o perigeu e aqui o apogeu da órbita. A gente calcula exatamente dessa forma. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Valeu e até o próximo vídeo.